Eclesiastes 8, versículo 9, tem um versículo que diz que o sábio, olhando a banalidade da existência humana, ele constatou que há tempo em que um homem se levanta contra o outro para dominá-lo. E a pergunta que a sabedoria nos convida a fazer, e a psicanálise tenta responder, é: por que mesmo com todas as forças humanas, as forças históricas, científicas, metodológicas, todo mundo fica arriado quando determinado homem se põe a nos dominar? Falando isso como seres existentes, como a Terra e a vida construída pelos seres humanos. Por quê? Nós vamos começar hoje, talvez, uns 3 vídeos acerca do Abimeleque. Abimeleque, ele foi um filho que Gideão teve. Gideão teve 70 filhos das suas esposas. E ele também teve concubinas, e o filho de uma dessas concubinas se chamava Abimeleque, cuja família pertencia aos territórios de Siquém, ali mesmo na tribo de Manassés, de onde Gideão veio. E o que a gente sabe é que esse tipo de casamento de Gideão com essa concubina era no regime matrilinear, ou seja, os filhos que ele tinha com a concubina acabavam ficando com ela, porque ela acabava morando na casa dos familiares dela. Então a educação desse filho se dava pelo clã da família da mãe, e não do caso da família do pai de Gideão, porque ela era uma concubina. Era assim que se tratava as coisas naqueles tempos, aí, 1200 a.C. E esse Abimeleque, ele vai se colocar, depois da morte de Gideão, ele vai se impor ao povo de Israel. Ele vai governar o povo de Israel em nome de uma ganância pessoal. E os caminhos pelos quais ele percorre, né, os caminhos que ele constrói para se assumir rei, tinha uma síndrome de rei, são caminhos terríveis que vão nos lembrar o que sugere o título deste vídeo. O título deste vídeo é Abimeleque e Bolsonaro, ou Abimeleque é Bolsonaro. Você pode falar assim: lá vem esse cara de novo falar de Bolsonaro, porque há tempos em que um homem se coloca sobre os outros para dominá-lo, e a gente fica entumecido dessa inconformidade. Eu falo com você, eu já estou te perdoando, porque pode me classificar aí com João Batista. Ele era acusado de ter uma obsessão com o Herodes, que tinha se casado com uma mulher do irmão dele, se casou com a cunhada. Então, aquele profeta maravilhoso, precursor de Jesus, aparentemente desgastou sua vida implicando com um rei que estava pegando a mulher do irmão. Alguém fala: deixa disso, João, a vida é assim. Mas alguém tem que dizer alguma coisa, alguém tem que se posicionar. Eu não sou um homem de muitos poderes, de muita influência, mas eu tenho consciência de que eu sou um semeador. E isso que eu vou dizer aqui agora vai servir para alguém em algum tempo. Então esse é o meu trabalho, é o que eu consigo fazer, a menos que Deus me dê alguma outra surpresa. Mas eu quero meditar com você, fazendo esse paralelo em 3 vídeos sobre Abimeleque e Bolsonaro. E Abimeleque é Bolsonaro, porque tudo o que aconteceu com esse Abimeleque tem muito a ver com o que aconteceu com esse presidente do Brasil e com a própria mentalidade do país. Que trata-se de um povo de Deus, aqui o povo de Abimeleque, que estava todo contaminado com ideias cananéias, e no caso do Brasil trata-se de um povo de Deus que vem cobiçando os poderes do mundo, e que para estar nos poderes do mundo eles vêm absorvendo e abraçando e acolhendo todo o absurdo que vocês vão ver agora. Então abra comigo a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 9, dos versículos 1 até o 6, é o que vamos meditar hoje, que são os primórdios de Abimeleque. Aliás, Abimeleque é um nome que significa pai de rei, ou o pai real. Então ele já trazia isso, né? Vamos lá, paralelos entre Abimeleque e Bolsonaro. Abimeleque significa pai real, ou o pai é rei. Então o menino já nasceu com aquela síndrome do rei. Isso possivelmente colocado pela família da mãe, né? Nós temos um presidente que o nome dele é Jair Messias Bolsonaro.
a gente pode pensar assim, tá, mas por que isso é uma história bíblica construída, você está tendo o privilégio de viver num tempo onde um ser humano que se arrogou presidente da república, foi eleito pela população, como Abimeleque foi aclamado pelo seu povo, ele carrega no seu nome o sínodo da sua arrogância, Jair Messias Bolsonaro. Então ele carrega já essa coisa do salvador da pátria, né? Então Abimeleque, que é o pai real, o filho que Gideão teve com a concubina, vai dizer assim no 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, que era outro nome que os cananeus deram a Gideão, porque ele contendeu com Baal, aí o pai de Baal falou assim, se o Gideão derrubou a estátua do Baal, e Baal é Deus, Baal que lute. Então Jerubaal significa Baal que contenda, Baal que corra atrás do seu prejuízo, né? Ele que lute. Então, filho de Jerubaal, que era o outro nome artístico, por assim dizer, de Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, tá vendo? Ele não foi na casa do Gideão, foi na casa dos parentes da mãe dele. E falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo. Então ele foi falar na casa do avô dele, e não do Gideão. Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. É interessante que ele fala assim, ele chega aos irmãos dele e fala assim, aos ouvidos, né? O que parece a vocês? O que significa isso? Ele vai falando um por um, vai fazendo a semeadura dele, né? Vai sendo aquela raposinha no jardim contaminando tudo. E ele fala, olha, Gideão tem 70 filhos, mas vocês têm um filho, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, o nome dele é Abimeleque. E ele foi contaminando todo mundo com essa história, lembra-se? Vocês não se lembram, mas eu acompanho o presidente, então deputado, desde 2012, quando ele chegava assim, olha, essa presidente que está aí é uma terrorista, essas feministas querendo privilégio, alguém aqui gosta de homossexual? Ninguém gosta de homossexual. Eu não gostaria de ter um motorista que fosse gay. Ele tinha uma série de coisas que ele ia falando aos ouvidos. Eu me lembro de ter assistido a várias sessões da Câmara dos deputados, onde ele entrava ali, às vezes eram eventos de mulheres, ele entrava no meio do evento, xingava aquelas mulheres, porque ele entendia, ele é daquela turma do país que entende que toda a luta pelas mulheres, na verdade, está escondendo a luta pela perversão sexual. Ele disse isso esse ano, que o projeto aí dos antifascistas ou das esquerdas era masturbar crianças, acusou a OMS dessas coisas para poder justificar toda a antiluta dele contra a Covid-19. A antiluta, ele não está lutando contra a Covid-19, ele está se omitindo. A propósito, neste dia, a gente ultrapassa os 100 mil mortos. E aí, como diz Eclesiastes, há tempo em que um homem se coloca sobre o outro para o dominar. E a gente está vendo esse homem que não luta pelo seu país, ele se coloca como patriota, né? Ele foi falando aos ouvidos, foi vendendo essas histórias. Só se coloca como patriota, mas neste dia, o que pesa contra ele, mais de 100 mil mortos, porque ele como presidente sempre desestimulou medidas contra a Covid-19. Então ele como presidente, como homem público, como alguém eleito pela população, vai responder uma hora por isso. Pesa nas costas dele o extermínio das florestas brasileiras. Ele foi eleito dizendo que ia fazer isso, e as pessoas falavam assim, não, isso é só o jeito dele falar, ele é sincero, mas ele está praticando o massacre através do seu ministro, o fiel escudeiro Ricardo Salles, né? Ele que dizia que bandido bom é bandido morto, tem vários bandidos como ministros, e ele os enxerga como amigos, inclusive o Queiroz, que hoje virou notícia nacional, né, nos últimos dias, onde ele vem tentando proteger ele e a família dele, né, o presidente, que foram condecorar pessoas presas enquanto acerca dos outros eles diziam, você está preso, fez por onde? Mas o Adriano da Nóbrega estava preso e foi condecorado com a mais alta condecoração que um deputado estadual pudesse dar a eles. O Flávio Bolsonaro deu. Enfim, eles ganharam o coração dos irmãos com essas doces palavras e que a gente está vendo na nossa cara que são todas palavras fictícias, palavras mentirosas, né?
E aí ele foi falando aos ouvidos, eu estava dizendo desde 2012, essa coisa foi virando uma falsidade, né? Porque todo mundo hoje sabe que se a Dilma, quando ela era jovem, ela se envolveu em grupos guerrilheiros como estudantes para afrontar uma ditadura que massacrou, que matou muitas vidas, tem muita gente que perdeu parente que está aí vivo até hoje. O que nós sabemos é que, enquanto ela foi presidente da República, ela nunca foi ameaça para a vida de nenhum brasileiro. Já o Bolsonaro, todo dia, os poderes têm que ficar fiscalizando. A última notícia agora é que o seu ministro da Justiça está tentando criminalizar as pessoas antifascistas, porque na cabeça deles, quem é antifascista é esquerda, e quem é de esquerda é automaticamente criminoso. Então essas conversas foram chegando aos ouvidos, desde essas palavras doces até calúnias pesadas, né, de falar que os governos de esquerda distribuíram na escola mamadeira com bico em forma de pênis. Né? A própria ministra Damares hoje, bem avaliada pela maioria dos que me assistem, ela chegou a dizer que os holandeses ensinavam a masturbar criança de 7 meses, e tem gente de Deus que acredita nisso. Ou seja, ele foi semeando aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, dos seus irmãos, dos que aparentemente eram israelitas, mas na verdade não eram. Né? Aí o versículo 3 vai dizer: então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão, né? Vamos elegê-lo, ele tem valores cristãos, ele crê em Deus. Olha a frase dele: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí a gente vai vendo na prática que o Brasil nunca esteve acima de tudo. O Brasil hoje é um servo da pior categoria dos Estados Unidos. Né? Inclusive a cloroquina está aí, ó, atravessada na garganta de todos os brasileiros. Milhares e milhões de cloroquina produzida por um Brasil que se dizia acima de todos, ou acima de tudo. E Deus acima de todos, eu tenho falado e vou repetir, Deus acima de todos é uma senha, é Deus ó, acima, bem longe, bem longe. Deus acima de todos era a frase dita no governo do Hitler na Alemanha. Né? E a Alemanha acima de tudo também era uma frase do governo Hitler. E aí o povo olhou: não, mas ele crê em Deus, ele tem valores tradicionais, ele vai acabar com essa pouca vergonha. E o Brasil se encheu dessa ilusão chamada Jair Messias Bolsonaro, como os israelitas de Siquém, misturado com ideologias cananeias, se encheram com as palavras sedutoras de Abimeleque. Né? E diziam: é nosso irmão. Aliás, eu acho interessante que os evangélicos, eles teimam em dizer que Bolsonaro é nosso irmão. Foi batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, ele pertenceu ao PSC, ele é protegido por Magno Malta, Silas Malafaia, os pastores aí que estão na crista da onda dos cristudos no Brasil neste momento. É nosso irmão, supostamente. Né? Então, eles o elegeram, eles ficam tentando proteger. Eu acho engraçado isso, né? Os brasileiros nunca se juntaram para orar pela ex-presidente Dilma, porque às vezes muita coisa que disseram dela era fofoca. Mas nós temos pessoas, eu tenho até gente da minha família que fazem parte de grupos de Facebook ou Instagram, grupo de oração pela Michelle Bolsonaro, que foi descoberta essa semana como alguém que está ali no poder paralelo da família Bolsonaro, recebendo muitas coisas indevidas que aquela família receberia. Mas os crentes fecharam os olhos para a verdade e estão dizendo: é nosso irmão. E aqui é interessante porque eu nem sei direito porque Juízes conta a história de Abimeleque, porque esse Abimeleque aqui, você vai ver nos próximos vídeos, ele nem foi juiz de Israel, ele se colocou como juiz daquele clã de Siquém, nas regiões ali de Manassés, tribo originária do seu pai, mas ele estava querendo agradar, aliás, ele estava usando a agradabilidade do clã da sua mãe para se promover como o atual presidente do Brasil se utiliza do exército, sendo que ele foi um péssimo soldado, um capitão indisciplinado. Ele se utiliza das ideologias da segurança pública quando ele não está nem aí para a segurança de ninguém. E a maneira dele falar que ele não está nem aí é: eu vou armar toda a população. Ele nunca vai armar toda a população, ele vai armar só quem tem dinheiro para comprar arma. Então quem tem dinheiro para comprar arma votou em Bolsonaro, que são os mega empresários, os mega milionários, os mega fazendeiros. Né? Então,
ele se colocou como esse rei do país. Na verdade, ele e a família dele, do presidente, querem fazer um clã exatamente igualzinho ao Abimeleque, mas as pessoas insistem. Não, ele é nosso irmão, ele está pensando em toda a nação, o Brasil acima de tudo, o Brasil está excluído de tudo, porque até os R$ 600 que a população está recebendo foi a revelia desse que hoje nos domina. Foi graças ao poder legislativo tão criticado por quem votou em Bolsonaro, né? E aí ele continua. Versículo 4. Todo mundo encantado com Abimeleque que ia salvar a família de mamãe. E aí eles falam, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Jesus, como há paralelos entre a personalidade de Abimeleque e a de Bolsonaro aqui. Primeiro, deram-lhe 70 peças de prata. Quer dizer, eles presentearam, tá vendo? Foi eleito espontaneamente. Faça a pesquisa que vocês vão ver. O Brasil quer esse homem na presidência. E aí eles ofertaram-lhe 70. E aqui no caso de Abimeleque era 70. É algo simbólico, porque Abimeleque lá na frente ele vai matar os seus 70 irmãos que eram filhos de Gideão com as suas esposas titulares. Mas aí a família da mãe, se sentindo rejeitada, digamos assim, ofereceram a ele esses presentes. E nós temos aí nas investigações que já era proibido, mas empresários elegeram Bolsonaro. Toda essa manifestação linda, né, com bandeiras da nação, umas manifestações caras, né, com equipamento. Se fosse de outras ideologias, eles iriam mandar investigar. Aí agora resolveram investigar e descobriram muitos empresários bancaram a campanha do Bolsonaro, né? E aqui ainda diz que o Abimeleque alugou uns homens levianos e atrevidos. É interessante isso, porque o Bolsonaro ele alugou, não que ele ofereceu dinheiro descaradamente, ele veio oferecendo dinheiro, que é uma das coisas que as investigações estão mostrando, embora ele não vá poder ser punido agora enquanto presidente, mas ele será punido, é que ele vem enriquecendo com o dinheiro público a vida toda dele. Isso é que é alugar. Olha, eu nunca roubei da Petrobras, nunca roubou da Petrobras, mas roubava na gasolina, faturou e fez muitas mansões, uma riqueza terrível, né? Ele e os filhos dele. E aí eles falam que eles alugaram homens levianos e atrevidos, que é gente que não tem compromisso com a verdade. É tão interessante que o Bolsonaro foi eleito com um discurso moralista, mas quando você vai descobrir os criminosos, né? Sarah Winter, nazista, aí você vai ver, sempre tem alguém da segurança pública, um militar, um delegado, alguma coisa assim, que está envolvido com pedofilia, com violência contra as mulheres. O próprio Bolsonaro, que nunca se posiciona acerca de um artista morto no país, ele se posicionou por um artista que era um funkeiro, que bateu, e não me lembro se matou, mas ele machucou muito a mulher que estava grávida dele. Depois ele se matou. Aí ele se manifestou na rede, o MC fulano de tal, né, o MC Reaça, que muito fez por mim, são os homens levianos e atrevidos. Atrevimentos não precisa nem dizer, é só você ver aquele deputado lá que quebrou a placa da Marielle, com aquela desculpa de todo mundo morre, por que vocês estão preocupados com a Marielle? Isso são frases de gente atrevida, eles não conseguem compreender o que há de político nessa questão. Todo mundo morre todo dia, mas por que mataram a Marielle? O que ela fez? Por que eles escondem quem é que matou? Quem mandou matar? Enfim, isso para não falar do Otoni de Paula, né, que é um homem atrevido. Ele mesmo já disse que ele pagou R$20 mil para pregar nos Gideões. Olha, homem sincero, não é atrevido. Deveria ter vergonha na cara, mas ele conta isso, que ele pagou 20 mil para pregar nos Gideões. Depois disso ele vira um deputado federal e fica afrontando e injuriando os poderes da República, igual ele está fazendo agora com o ministro Alexandre de Moraes, que eu não preciso concordar com o que o Alexandre de Moraes fala, mas eu preciso respeitá-lo como homem público, como eu tenho de respeitar o próprio Otoni de Paula na condição de deputado federal. Então é isso, ó. Alugou uns homens levianos e atrevidos. Se você for pensar, o velho da Havan, o dono do Madeira, gente que fala coisas arrogantes, conforme Apocalipse 13:5 fala do Espírito da Besta, né? Essas pessoas receberam uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Que são esses atrevimentos aqui? E aí, o que ele faz quando ele aluga todo mundo e todo mundo seduz a nação para elegê-lo? Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos
os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Quer dizer, arrumou uma emboscada e pedra nos seus 70 irmãos, retribuindo as 70 peças de prata. Uma coisa muito interessante aqui. Peças de prata da casa de Baal Berite. Baal Berite, que significa Senhor da Aliança. E aqui nós temos precisamente o espírito do Anticristo. Sim, nós temos aqui um protótipo, um projeto arcaico do espírito do Anticristo, porque Israel estava ali repousando nos territórios que eram dos cananeus por causa de quem? Por causa do Senhor da Aliança, o Senhor da Aliança do Sinai. Aí eles possuem a terra prometida que Papai do Céu deu a eles com todo carinho, conforme a gente foi vendo nos livros de Deuteronômio e Josué. Você pode olhar aí nas playlists. E uma vez que eles estão na terra dada pelo Senhor da Aliança, eles passam a adorar um tal de Senhor da Aliança que é Baal Berite, Senhor do pacto. Eles fazem pacto com Baal. Ou seja, aos olhos deles é Deus do pacto, mas não é o Senhor do pacto, não é o Senhor da Aliança. E é exatamente isso que está na presidência da República do Brasil neste dia. É alguém que se diz de Deus, se diz cristão, quer colocar um presidente terrivelmente evangélico, um presidente não, um ministro, no Supremo Tribunal Federal. Mas quando você vai verificar de perto, o Senhor da Aliança não é o Deus verdadeiro, é um ídolo de cananeu. É um ídolo de fundamentalista. É um ídolo de gente que está preocupada em conservar a moral e bons costumes enquanto praticam imoralidades terríveis, conforme estas que eu já disse para você. Né? Então, Baal Berite. Aí você fala assim, tá, mas aí o que tem a ver Bolsonaro com o Abimeleque ter matado 70 irmãos numa emboscada? É que Bolsonaro, como todo o político elegante da atualidade, ele não vai chegar matando 70 irmãos, embora a sua boca arrogante sempre dizia, quando eu assumir aquilo ali no dia seguinte, eu vou mandar matar pelo menos 30 mil. Supostamente ele estava falando que a política era uma bagunça, que só tinha criminoso lá. Que é uma mentira, quando você exagera assim, todo mundo aí é bagunceiro, todo mundo ali é corrupto. Enquanto ele apontava que todo mundo era corrupto, que ele mandava matar logo os 30 mil, e ele deve estar satisfeito esse dia, porque ele já matou com seu poder de presidente 100 mil, porque não houve nenhum empenho da parte dele. Mas quando ele apontava que supostamente todos os outros políticos eram desonestos, ele vinha praticando desonestidades. Aliás, ele se safou do processo no Exército por meio da desonestidade. Procure aí depois na rede para você ouvir um trecho do julgamento do capitão Bolsonaro, quando o juiz lá do Tribunal Militar vai dizer, meu Deus, o cara não sabe nem escrever, o cara não sabe começar uma frase com letra maiúscula. É uma vergonha para o Exército a absolvição desse cara, mas aí eles deram um jeito lá, né, rapazes levianos e atrevidos, o ajudaram, falaram assim, não, você entra para a política, a gente te reforma. E hoje ele é um capitão reformado, mas foi um péssimo capitão. Mas o que isso tem a ver com a morte dos irmãos? É que ele não vai chegar jogando uma pedra, mas ele está matando. Ele está matando, é porque os adoradores eles ficam tão concentrados em adorar que eles fecham os olhos para o que está acontecendo na realidade. Já a adoração ao Deus verdadeiro, não. É a adoração ao Deus verdadeiro e olha na realidade para dizer, Senhor, vinga o nosso sangue. Então é horizontal e vertical, é cruz, é adoração a Deus e adoração em vida, é em espírito e em verdade. Mas o espírito anticristo não, é adoração e fechou os olhos para a realidade. E o que a realidade nos mostra? Indígenas morrendo aos montões, acerca dos quais ele disse que não iria dar 1 milímetro, nem 1 centímetro, quilombolas sendo desprezados e exterminados, cidadãos que pagam impostos, né? Ele fala assim, não vou adiar as parcelas do auxílio emergencial não, porque isso custa muito caro, é 50 bilhões todo mês, ele disse outro dia. Mas ele não pensou duas vezes em doar para os bancos R$1 trilhão. Vocês não sabem o que é isso, R$1 trilhão. Quer dizer, para meia dúzia de banco, R$1 trilhão sem contrapartida.
Para a população é crime o governo investir na população que paga os impostos até que essa pandemia seja resolvida. 50 bilhões é pesado. Mas ele diz isso no alto da sua proteção, né? Então, ele não joga pedra em 70 irmãos, mas ele vai maltratando na longanimidade, no dia a dia, mais de 200 milhões de brasileiros. Enquanto ele mata, ele vai dizendo Brasil acima de tudo. Enquanto ele extermina, ele vai dizendo Deus acima de todos. Esse é o Abimeleque. Esse é o espírito do filho que Jerubaal teve de uma mulher que não era titular, né? Mas nem tudo está perdido. E é aqui que eu quero acabar essa meditação de hoje. Nem tudo está perdido, porque aqui diz que quando ele matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, eu acho engraçado o texto se chamar Simeão de Gideão de Jerubaal, porque era assim que a família do Abimeleque via o pai dele, né? Ou os cananeus amargurados que estavam vivos viam assim. E aqui diz, porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo e foram proclamar Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Ou seja, tudo de errado que Abimeleque fez atraiu o carinho dos irmãos dele. Não parece nada com o que aconteceu no Brasil, não? Quanto mais besteira o Bolsonaro falou na campanha, e ele quase não falou nada, né? Ele se escondeu, ainda levou aquela facada que o deixou internado no período eleitoral, e nisto ele foi eleito, e tem gente que atribui isso a Deus, eu atribuo isso a outra coisa, mas eu sugiro que você assista um outro vídeo aí, que está no canal, chamado Bolsonaro, um Anticristo. Assista esse vídeo, vou deixar o link dele aqui. Aí ele faz tudo errado e ele é aclamado pelos seus irmãos. Olha que espírito do anticristo, né? Um projeto de espírito do anticristo. Mas a esperança sempre existirá, nem tudo está perdido. Ele matou 69 filhos do pai dele, mas o Jotão escapou. E eu e você que conseguimos ver que tem alguma coisa errada nesse homem cristão, por Deus e pela família, mas tem alguma coisa errada aí, não percamos as esperanças. Estamos no mesmo time de Jotão. Ainda que os nossos atos aparentemente não deem em nada, mas a gente precisa ser como o Jotão, que vai semear, vai fazer um apólogo. Mas sobre isso eu vou falar com você no próximo vídeo. Aqui eu queria dizer o seguinte, não é estranho que ele esteja aqui entre os juízes de Israel, porque ele não foi um juiz de Israel. Mas por que ele está aqui mesmo? Porque aqui a gente aprende que uma vida fora da adoração ao verdadeiro Deus é essa vida de engano. É um cara que leva nome de juiz sem ter sido, porque aqui você vai ver, Abimeleque não era igual a Gideão, não foi cheio do Espírito Santo, não viu o anjo do Senhor, não teve aquelas provas divinas, não teve intervenção divina para evitar massacre. Aqui ele foi juiz segundo o seu próprio ego. Mais interessante, os seus irmãos, a casa da sua mãe, amaram isso. E você, meu irmão e irmã em Cristo, que tem discernimento, precisa entender isso. A gente pode até não ter o poder de tirar esse homem da presidência, mas a gente precisa resisti-lo. Jesus disse que não é para a gente resistir o perverso ser humano, mas a Bíblia diz que a gente precisa resistir o diabo que está nesse governo, nessa forma de possuir o poder. Precisamos resisti-lo com fé em Cristo Jesus. Como o Jotão fez aqui, com fé no verdadeiro Deus da aliança, porque aqui eles estavam adorando um falso Deus da aliança. E sempre te lembrando que o falso é exatamente aquilo que mais se parece com o verdadeiro. Mas não é, mas se parece. Bolsonaro parece muito de Deus. Mas caminhe comigo por esses mais 2 ou 3 vídeos que a gente vai fazer sobre Abimeleque, para você ir discernindo. Para você ir discernindo que a história de Abimeleque só consta nas Escrituras para mostrar o seguinte: olha o que é a vida governada por Deus. É a história de Gideão, os capítulos 6 ao 8. Agora, olha o que é a vida construída pelos homens, mesmo que eles se arroguem povo de Deus. É Abimeleque.
Este homem que, com as estratégias humanas, mas usando o nome do Senhor, né? Baal Berit, o Senhor da aliança, ele estava fazendo uma aliança que era humana, fruto de desejo humano, tendo um rei colocado pelos humanos, com a aparência de Deus, mas de homem, meia, meia, meia. É o protótipo do espírito da besta. Mas a gente continua isso num outro vídeo. Pense nisso e clamemos juntos ao Senhor para que a gente saia desse período desse homem que está sobre nós e que não veio do conselho divino. Veio no máximo dos desejos de cristãos, como esses israelitas aqui que estavam na terra prometida, mas estavam com os olhos embotados. Pense nisso, porque isso é muito sério. Amém?